Vamos pegar? Bora! O teu canel quase... Aí, ó, vai quebrar o nosso pote de ouro. Inacreditável! Meu Deus do céu! Bom dia! Boa noite! Boa tarde! Você está no... Palavrinhando! E a gente tá aqui para... Palavrinhar! Muito feliz! Não esqueça de... Curtir! compartilhar. Como é que chama? Ativar o sininho. Se inscrever. E comentar, participar conosco. Venha Por fazer favor. parte Fazer parte do nosso canal. do nosso propósito. E a palavra do dia é livros. Livros. Vamos lá? Livros. Livros. Olha a camiseta da nossa amiga. Minha biblioteca, gente, eu pegando um livrinho. E eu juro pra vocês que o sorteio é sorteio de verdade. Mas olha a camiseta que eu coloquei. Minha biblioteca, meu sonho de vida. Uma biblioteca gigante dessa com escada para alcançar os livros. Livros é o plural de livro. Então vamos para livro. Do latim, libro. Nossa, ó, gente. É uma linha. Textão. Reunião de folhas ou cadernos, soltos, cozidos ou por qualquer outra forma presos por um dos lados. Cozidos, gente, nesse sentido de costura, Costurado. tá? Enfaixados ou montados em capa flexível ou rígida. Este aqui, né? Obra literária, científica ou artística que compõe, em regra, um volume. O diminutivo de livro é livrete. De forma depreciativa é livreco. 3. Seção do texto de uma obra contida num tomo e que pode estar dividida em partes. O segundo livro da Eneida. 4. Registro para certos tipos de anotações, sobretudo comerciais. Livro de contas, livro de despesas. Figurativo, aquilo que instrui como um livro, o livro da natureza. 6. Coleção de peças diplomáticas relativas a uma questão, publicadas por um governo para conhecimento do público. Livro branco. 7. Folhoso. Dizem que havia retirado do livro de um touro tocoió uma maçã do tamanho de um ovo de Sariema. Nelson de Faria, Tiziú e outras histórias. Aí, livro brochado, livro carcelado, livro cartonado e blá, 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 aí vai mais a página inteira. Então, chega, né? Paramos aqui? Livros? Livros. Gente, livro é vida. Nossa. Né, o conhecimento, as A histórias, é que tá criatividade. tudo ali, tudo registrado. O que seríamos de nós hoje se a imprensa, né, não teria sido inventada, se nós não tivéssemos os livros como temos hoje? E agora com a tecnologia, né? Livros Os digitais, os e-books, então, que facilita bastante a leitura. Eu ainda gosto muito do livro de papel, mas se me falta o papel, vai no online mesmo, vai no e-book mesmo, no digital, que resolve, né? Mas, gente, livro tá tudo. Todo o conhecimento que a gente tem adquirido. Tem muita coisa, claro, que não presta, né? A gente sabe. Até porque hoje em dia tá muito fácil publicar livro, né? Hoje quem dispõe ainda um pouquinho de grana vai na editora e compra o livro, né? Compra 100 livros, por exemplo, a editora publica, faz edição e aí o próprio autor acaba vendendo o seu livro. E os ghostwriters. Tá, Que tem são bastante. muita gente que só põe o nome. Sim, tem muita, né? Isso é muito normal, inclusive, né? Às vezes eu assisto Dorama por causa da minha filha de 15 anos, ela me apresentou esse estilo e eu gostei, até que eu gosto de algumas coisas, porque eu sou meio louquinha,
mas eu gosto muito de coisa meio romantizada. E os doramas têm muito romance, é muito coisa, historinhas de amor, sabe? Tipo Cinderela, mais ou menos essa pegada. Dorama é coreano, enfim, coreano tem chinês também, mas essa parte aí é asiática. Mas enfim, voltando, um dos doramas que eu assisti, o cara, ele tinha um ghost. Ele não queria o ghost, mas o ghost estava sempre ali interferindo nos textos dele. Então, é muito comum. Aí eu falei, daí estranho, eu fui pesquisar e vi que é muito comum essa coisa da gente, Sim, sim. de grandes autores terem ghost. Agora explica o que é ghost, né, Rô? Porque É alguém que escreve o livro. O ghost, ele pode ser alguém que, né, se não for de boa índole, pode ser alguém que escreva um livro e você só coloque seu nome. Mas normalmente é a pessoa que te auxilia no processo de criação e muitas vezes você tem a ideia, você é criativo, você sabe exatamente o que você quer escrever, mas não tem a facilidade da escrita. Então você pode contar a história e a e a outra pessoa. pessoa formata de maneira inteligente e correta, como a editora vai solicitar. Né? Então, não é de todo ruim, é uma prática de mercado, inclusive. Né? Mas quando a gente fala de obra, né, de tudo que é produzido, tem o intuito de agradar a maioria das pessoas, é óbvio. Ninguém vai escrever um livro com o intuito de não agradar, de ser uma obra ruim. Ele acredita que o que ele escreveu é bom. E a infinidade de estilos que tem, a infinidade de abordagem que tem, de certa forma, vai agradar a um ou outro. O que eu acho interessante se falar de livros, assim, no meu caso, por exemplo, eu sou apaixonada por livros, eu tenho uma biblioteca gigante. Quem quiser me mandar livro, me presentear, pode ser usado, o que for, eu amo. Eu gosto do contato, eu sou velhinha, vocês sabem disso. Então, eu sou da geração que gosta do livro, de escrever no livro, de tudo mais. Mas a relação com o livro é algo que faz com que realmente, acreditem, a vida da gente mude. A percepção da gente em relação ao mundo muda. E infelizmente, quando os livros nos são apresentados, quando criança, principalmente na academia, nos bancos escolares, normalmente a gente não tem a liberdade de escolha, né? Sim, Há uma proposta de livro, você não escolhe o que você vai é ler, imposto, é né, o tipo de imposto. leitura. E normalmente o aluno ele está numa idade de 11, 12 anos e ele é apresentado aos clássicos. Então, Ele não está pronto não para está aquilo pronto, não ainda. está maduro, porque a leitura, eu sempre digo isso, a leitura é um ato solitário. Então, é solitário, tem de ser prazeroso, então não importa o que você leia, o importante é ter o contato com a palavra. Porque a partir do momento que você pode pegar um livro raso, né, de um escritor que não é clássico, não é conhecido, nada disso. Se a leitura te apraz, te dá prazer, te dá alegria, quanto mais você aprende, o seu crivo, o seu senso crítico vai aumentando e você vai buscando novos autores. Ah, essa leitura não me basta mais, eu quero algo mais complexo, eu quero um livro maior. Né? Aluno, nós damos aula de língua portuguesa, de literatura, e o aluno, a primeira pergunta que faz é quantas páginas tem? A letra é grande, se tem É, figura. Porque tem esse ranço do tédio, do- né? e assim, o que é pior, né? Assim, a leitura, ela não, agora tem se falado mais, né? Sim. Mas não era o tipo de coisa incentivada pelos pais. Então a gente tem aí uma grande sequência de gerações que não tiveram, primeiro não tiveram acesso ao livro, porque ainda o livro é caro no Brasil, apesar que eu questiono muito essa história do livro ser caro no Brasil. Então, não há esse incentivo para que as crianças manuseiem, tenham esse contato com os livros. Aí, depois, quando chega na escola, vem os clássicos que são maravilhosos, mas quando você está numa fase mais Mais madura, madura. né? Eu digo que eu questiono o preço do livro, porque você não paga R$ 30 no livro, porque acha caro, mas você vai no combo do McDonald's e paga mais que isso, e acha que está tudo certo. É uma Então, questão de é prioridade. prioridade, né? Então, livro, meu marido brinca em casa que a gente precisa de uma outra casa para guardar os livros, porque tem livros em Todo todos os lugar. lugares. E o nosso sonho, né, é ter uma sala, uma biblioteca com livros, né? Porque é o que a gente gosta de fazer. Lá todos nós, graças a Deus, né?
Eu e minhas 2 filhas e meu marido gostamos de ler. E gostamos de ler de tudo. A gente lê histórias da carochinha, a gente lê contos, a gente lê a Bíblia, a gente lê história, livro de história mesmo, né? História, do mundo. Então a gente está aberto para leitura. A gente lê quadrinhos. E o mais o legal da leitura é assim, que bom, né, que há essa abertura de vocês estarem prontos e flexíveis a qualquer coisa, porque a literatura, assim como o cinema, que é assim, o cinema é a literatura em Em movimento, né, imagem. em imagem. Você quer saber de gastronomia? Tem um livro de gastronomia. Você quer saber de história? Tem um livro de história. Você quer saber a história do futebol? É, Tem. Então, há gosto para para tudo. tudo. O pontapé inicial disso é você entender o quanto Isso faz bem para a tua a cabeça, leitura para o vai cérebro, mudar o seu jeito de enxergar o mundo. tudo. Eu tive o privilégio de ter excelentes professores e assim, eu me lembro que quando eu tinha 14 anos eu estava lendo um dos meus autores prediletos, eu estava lendo Siddhartha, do Hermann Hesse, e o diretor da empresa era um argentino, senhor Zani. Eu estava no elevador me deliciando com o Siddhartha e ele falou: Nossa, quantos anos você tem? Eu, 14. Era meu primeiro emprego. Nossa, 14 anos você ainda está lendo Siddhartha, porque na Argentina as crianças leem Siddhartha, leem Hermann Hesse. E é um escritor alemão, ele é maravilhoso. Hermann Hesse mudou a minha vida. Foi ele que me introduziu à leitura, ao prazer da leitura. Não foi nem com Siddhartha, foi com Demian. O primeiro livro que eu li dele foi Demian. E você vê que lá na Argentina as crianças Já já tem contato. Mas estavam. é cultural, É né? cultural. É cultural. E assim, o livro aqui, inclusive, o imposto do livro, se eu não me engano, é super baixo. Nem sei se talvez seja isento, alguma A coisa assim. editora não. Mas enfim, gente, leitura, um livro, é a base da construção do seu conhecimento, do seu saber, né? Então, o que que a gente pode indicar aí? Pais, por favor, deixe que as crianças manuseiem os livros, tenham contato. E não tem um preconceito, né? Ou tudo vale. Não, Deixa a pessoa escolher o que ela escolher o quer, de estilo. acordo, claro, né, com a Sim, faixa claro, etária, claro. até por conta da maturidade mesmo. E permitam, deem livros de presente nesse Natal. Natal tá chegando, né? Pois é, tá todo mundo com dinheiro curto. O É dinheiro um bom curto é um bom presente. presente, dê um livro. É, gente, entrar numa livraria é um sonho, porque se a gente fica, o que que eu quero, o que que eu compro, o que que eu pego? Eu pego livro técnico ou pego um livro para o lazer? Até os livros de lazer trazem Sem conhecimento. Se a dúvida. gente for mais a fundo nas Contos de personagens. fadas, o que Gente, há de aprendizado contos no de conto de fadas para fadas? criança. Eu trabalho com isso, né? Sim, Contação, sim. com os contos e trabalho a parte emocional e uso os contos como pano de fundo para trabalhar todo o desenvolvimento emocional da criança, né? A criança que sente raiva, a criança que tem medo, enfim, isso está tudo nos contos. E a gente, né, a gente acaba indo para esse lugar tão ruim das princesas, porque dos príncipes, essa briga, sabe? De que o príncipe vai socorrer a princesa. Não, eu sou mulher, mas eu não dependo de príncipe. Não é isso. Contos de fada não é isso. Ele é muito mais profundo e atinge de forma completamente diferente na cabeça da criança. Então, parem com essa bobagem. É uma grande bobagem essa discussão do príncipe e da princesa. E uma das explicações que eu vou dar aqui para vocês é mais ou menos isso. A princesa representa o mundo material, o príncipe representa o mundo espiritual. Então, quando eles se encontram, quando eles se beijam, É a é a perfeição. perfeição, é a junção dos dois mundos. Então, parem com essa bobagem, viu? Para. Vai estudar, vai ler, pega livro e vai estudar sobre o que traz os contos de fadas. Então, isso está onde? Nos livros, nos grandes psicanalistas que esmiuçaram os contos de fadas. Então, vão lá. Aonde está? Nos livros. Leiam filósofos, parem com esse preconceito de que filosofia é ruim. Filosofia, os filósofos contam a história do mundo. E muitas vezes, quando você se depara com um livro de um filósofo, você tem
a exata importância da mudança do homem, porque a gente vê que os filósofos escrevem há tantos e tantos, centenas de anos atrás, e a gente continua na mesma, cheia de preconceito, cheia de razão, Repetindo os cheia mesmos repetindo os erros. mesmos erros. Então, a leitura, ela te propõe questionamentos, reflexões, mudanças. Então, no domingo, quando você pensar onde que eu vou levar os meus filhos, vá tomar um café da manhã numa livraria. Enquanto você toma um café da manhã, o seu filho está lá brincando com Se você, livros. se você é de São Paulo, Avenida Paulista, a gente tem a Livraria Cultura, a Paulista fecha aos domingos, a Livraria Cultura, então dá para passear com a criança na avenida, depois entrar no final da Avenida Paulista, que fica bem no finalzinho da Avenida Paulista, a Livraria Cultura e vai ver que mundo A leitura é maravilhoso. lúdica. E assim, até livros técnicos, tá, gente? Para quem aí, para os adultos que estão no mercado de trabalho, estão aí galgando novos postos, promoções e tudo mais, não há outro caminho. Infelizmente, ainda não inventaram um chip de inteligência, né? Então, sabe, aquelas pessoas que você segue não vão te acrescentar muito mais do que Um livro. um livro. Então, vale pensar. O tema É é vasto. riquíssimo, é E o nosso tempo é vasto. O curto. nosso tempo é curto, vocês não têm muita paciência para vídeo longo, faz parte. Mas, assim, para terminar, eu vou aqui, né, não combinei nada com a Rosana, mas, assim, Rô, um livro da vida que você tenha lido. Nossa, da vida é. Aquele que você. Eu tenho um livro que eu leio, eu leio sempre, e ele é um livro que desenvolve bastante esse lado, né, psicológico do ser humano, que é um livro muito antigo, que é Jane Austen, Orgulho e Preconceito. E ele traz uma informação das características humanas, psicológicas, né, de como o ser humano age, apesar dele ser antigo, mas tem muito aprendizado lá, e apesar de ser um romance de amor. Sim, sim. Eu leio direto, eu leio várias e várias. E cada vez que eu leio, eu descubro algo novo na leitura. Tem isso também, né? E aí, você, quando comentar, coloca o livro da vida. E O o livro seu? que você. O meu Por que livro da eu? vida é Demian, do Hermann Hesse. Ah, Foi o primeiro que me impulsionou para o mundo da literatura, então eu tenho muito carinho por ele. Leio, empresto, não me devolvem, eu compro outro, porque ele tem de estar perto de mim. É o meu primeiro livro. Se eu tivesse Deus me livre, que vender todos os meus livros, esse é o único livro que eu não venderia. então coloca aí, né, Rô? Qual o seu livro preferido? Que livro Vamos você esperar. indica para mim? Que livro você indica pra gente? Vamos lá, pra gente. Bora lá, Bora? desafio, hein? Vamos desativar? Desativando. Fomos, gente! Fomos. Só não esquece de fazer as coisinhas que você tem que fazer aí.